dentro de um quarto escuro. Poderosa força divina dourada estava furiosa como ondas tempestuosas enquanto jorrava de uma pequena estátua. Foi então absorvido por um enorme vórtice negro no ar. Completamente transformada, uma energia pura reuniu-se no corpo de uma figura quieta sentada ali. Força divina poderosa se condensou para formar uma leve figura de luz, um fio de divindade cintilante quando emergiu. A análise da força divina lentamente me deu informações sobre a divindade. Leilin ponderou sobre isso. Aos olhos dos magos, essa assim chamada divindade era apenas uma compreensão elementar do poder das leis. Um Deus verdadeiro havia compreendido uma lei completamente. A partir daí, um deles inflamaria seu Godire para se juntar às fileiras dos outros deuses verdadeiros, um processo que melhorava a compreensão das leis à medida que elas se apegavam a elas. Mas o mundo dos deuses tem regras próprias. Com o poder da fé, a compreensão das leis pode ser acelerada. O poder das leis possuído depois de se tornar um verdadeiro Deus também pode ser impulsionado pela fé. Com a compreensão das leis como núcleo, pode-se roubar ou apresentar essa divindade que vem da fé. Era extremamente difícil para os habitantes do mundo dos deuses superar as limitações de seus próprios corpos e obter a divindade. A menos que alguém tivesse a sorte de entrar nas boas graças dos deuses ou pegar uma arma divina com a divindade escondida dentro, isso era basicamente impossível. No entanto, tendo já compreendido a verdadeira essência das leis, os magos não achavam muito difícil criar divindade, desde que tivessem materiais suficientes. Honestamente falando, a força divina é realmente o material para formar a divindade. Leva outros deuses muita energia para transformá-lo, a tal ponto que eles não estão dispostos a fazê-lo. Leilin estudou a estátua em suas mãos. A força divina dentro estava quase completamente esgotada. Mesmo com toda a força divina armazenada sendo capaz de elevar as minhas estatísticas médias, eu ainda não posso formar nenhuma divindade real, murmurou Leilin para si mesmo. Depois de absorver toda a força divina dentro da estátua, sua força melhorou um pouco. Ele agora tinha uma melhor compreensão dos deveres e domínio piedosos de Sirik, mas ele ainda não conseguia condensar a divindade. Isso não era um problema na técnica, mas apenas que não havia ingredientes puros o suficiente. Por sua estimativa, ele exigiria que toda a força divina do avatar de um deus condensasse a divindade de que ele precisava. Eliminando um avatar? Leilin acariciou seu queixo, começando a refletir sobre a viabilidade desse assunto. Não era possível que um deus descesse no plano material principal em seu verdadeiro corpo. Suas personificações eram, no máximo, lendárias e santas classificadas, tão fortes quanto 5 ou 6 magos. Eles também perderiam sua santidade, portanto, poderiam ser mortos. É claro que até o Avatar não era alguém com quem Leilin pudesse lidar facilmente. Compreendo perfeitamente a força divina de Sirik. Leilin refletiu. Com múltiplos domínios como assassinato, massacres, conspirações e morte, ele entrou nas fileiras dos deuses maiores. Um avatar dele seria a nata da colheita. Aos olhos de Leilin, no entanto, de todas as leis de Sirik, as únicas que Leilin achava dignas eram as de massacre e morte. Estes dois domínios eram muito formidáveis, e eles eram o que Sirik tinha confiado para entrar nas fileiras dos deuses maiores. Seria preciso uma quantidade tremenda de força divina para condensar uma divindade nesses domínios. Mesmo se ele enlouqueceu, isso ainda é muito difícil, eu deveria mudar meu alvo. Desde que Leilin tinha começado aqui, ele havia ofendido apenas 2 deuses, o deus da caça, Malar e o deus do assassinato, Sirik. Isso foi feito naturalmente depois de pensar um pouco. Como o caminho que ele escolheu causou conflito com esses 2 deuses, tornar-se hostil era óbvio. Malar é apenas um deus menor, e seu avatar seria mais fácil de lidar. Não quero nada com seu domínio de caça, mas não será difícil transformá-lo em uma divindade em massacres. Apenas os deuses médios e superiores no mundo dos deuses poderiam transformar a divindade entre campos semelhantes. No entanto, qualquer rank 8 magus poderia fazê-lo. Este foi o resultado de diferenças na compreensão de leis. Com o temperamento de Leilin, aqueles papéis benevolentes e honestos não significavam nada para ele. Sua alma não apenas era inadequada para isso,
como também poluía seu caminho para se tornar um magus do nível 8. Por isso, ele tinha poucas escolhas. Com pesquisas sobre magos antigos como Shadow Distorcido, ele agora tinha uma melhor compreensão de seu próprio caminho. Meu caminho é definitivamente inclinado para mal para este mundo. Vou percorrer completamente o caminho de um rebelde? Leyline acariciou sua queixo. Baseado nos romances do meu mundo anterior, os rebeldes nunca levam uma boa vida. Isso é bastante interessante. Mas, o poder dos demônios definitivamente dará origem a massacres e morte. Isso é bastante apropriado. O canto dos lábios de Leyline subitamente apareceu em um sorriso maligno. Ele não temia o pecado em seu caminho para a eternidade, nem se importava em captar as leis do mal *boom. Nesse momento, a estátua em miniatura explodiu em suas mãos. Sua contínua absorção ao longo desse período esgotara completamente a força divina interior. Já está esgotado. Leyline fechou os olhos. As células por todo seu corpo absorveram avidamente essa energia pura que havia sido transformada, e houve até uma enorme melhora em um nível genético. Neste momento, o AI. A voz robótica de Chip Soul. Beep. Anfitrião absorveu energia pura. Efeito semelhante à graça eterna do Deus. Força mais 1, agilidade mais 2, vitalidade mais 1, espírito mais 1. A força espiritual do hospedeiro entrou em erupção, aumenta de posição. Anfitrião agora é um arcanista de 17 graus. Energia arcana mais 10. Obtidos os horários das magias. Classificação 8, 1. Classificação 7, 1. Classificação 6, 1. Classificação 5, 1. Todas as suas estatísticas haviam excedido 15. O poder irrompeu no corpo de Leyline, e parecia que todas as células estavam dançando em júbilo, como se tivessem quebrado suas algemas. Beep! As estatísticas do anfitrião atingiram todos os 15. O corpo elementar perfeito se tornou corpo perfeito médio. O AI. O prompt de Chip continuou a mostrar. Depois, a explicação do talento Perfectibody foi atualizada. Corpo perfeito médio. Genes do hospedeiro foram otimizados. As características de seres exemplares foram fortalecidas e o hospedeiro obteve resistência intermediária a toxinas, fogo, frio e corrosão. A resistência em ambientes variados foi aumentada em grande escala. As estatísticas de Leyline mudaram. Leyline Fauren. Idade, 22. Corrida, humana, rank 17 arcanista. Força, 15. Agilidade, 15. Vitalidade, 15. Espírito, 17. Energia arcana, 170 status, saudável. Talentos, robusto, erudito, corpo perfeito médio. Especialidades, detecção de energia arcana, amplificação arcana. Ranhuras de magias possuídas, classificação 8, 1, classificação 7, 3, classificação 6, 6, classificação 5, classificação 4, classificação 3, rank 2, rank 1, rank 0. Análise de VAV, level 0, 100%, level 1, 100%, level 2, 100%, nível 3, 100%, nível 4, 100%, nível 5, 100%, nível 6, 53,33%, nível 7, 34,97%. Nível 8, 0,11%. Então toda a força divina e poções demoníacas recentemente me permitiram subir até este ponto. Leyline assentiu, parecendo satisfeita. O aumento de sua classificação arcanista permitiu-lhe reduzir o consumo necessário para magias arcanas. Além de feitiços arcanos de grau 9, ele não precisaria pagar nenhum preço. O aumento em seu ranking de mago também permitiu que ele obtivesse um rank de magia de rank 8, o que era muito bom. E então? Corpo perfeito médio. Leyline se perguntou sobre isso. O avanço em seu corpo perfeito significava que ele estava se transformando em uma forma de vida mais alta. Uma vez que ele se tornasse um lendário, ele provavelmente teria um grande corpo perfeito ou até o corpo perfeito lendário como sua façanha.
Até mesmo aquelas lendas antigas devem ter passado por longos períodos de treinamento para melhorar suas estatísticas, permitindo que elas possuam um corpo perfeito lendário. No entanto, no ritmo que estou melhorando, minha façanha com o corpo perfeito sozinho depois de me tornar um lendário me permitiria alcançar as lendas que acumularam força por tanto tempo. Além disso, um navio poderoso me permitiria fazer preparativos para ganhar mais poder. Leylin tinha a sensação de que uma vez que seu corpo perfeito alcançasse o domínio lendário, haveria enormes vantagens em absorver a divindade e até mesmo acender seu fogo divino. Um deus. Sejam as organizações malignas remanescentes nos mares exteriores ou lidando com o deus do assassinato, tudo isso exigiria que eu aproveitasse o grande poder. A família Fallen poderia ter se tornado um rei dos mares exteriores, mas não tinha o poder para controlar completamente a situação. Somente tornando-se rapidamente um lendário, ele poderia destemidamente enfrentar o ataque da Igreja de God of Marderi. Portanto, fazer dos mares exteriores uma base sólida para ele se tornar um deus. Minha velocidade de avanço já é muito rápida. Se eu quiser continuar, o único método seria usar a fé dos nativos nos mares exteriores.